Bom dia a todos. Com o mesmo quórum, eu declaro aberta a 91ª sessão ordinária de julgamento, discussão e aprovação da ata da sessão de julgamento anterior. Não havendo quem queira discutir, considero-a aprovada. Nós temos um feito com pedido de vista dos autos pela juíza Luzimara Costa Moura, na sessão do dia 14 de dezembro, versando sobre os embargos, declaração no recurso eleitoral número 165, dígito 7, 2016, e também embargo, declaração número 166, dígito 89, 2016. Apenso ao feito inicialmente referido. Vossa Excelência julga, doutora Luzimara? Sim, presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada. O feito se encontra na pauta? Feito devidamente constante da pauta de pauta eletrônica deste tribunal. Pois não, Excelência? Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, interposto por Paulo Liberti Jasper, folhas 508 a 526, no recurso especial número 165, dígito 07, e Maria Regina Pereira Góes, folhas 371 a 409, do recurso especial número 166, dígito 89, contra o acórdão número 28.847, o qual negou o provimento aos recursos eleitorais interpostos pelos ora embargantes e manteve o indeferimento dos seus respectivos registros de candidatura aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Tailândia. Inicialmente, a Corte do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Pará havia analisado e dado parcial provimento a ambos os embargos unicamente para correção de erro material. Acórdão do TRE Pará, número 28.929. Interposto recurso especial pelos ora embargantes, o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, confirmando decisão monocrática proferida pelo ministro relator Luiz Fux, determinou o retorno dos autos a este regional, a fim de que haja manifestação expressa acerca do seguinte ponto: as datas em que foram concedidas as liminares que suspendiam a rejeição das contas em que foram prolatadas as decisões que as revogaram, o que não estaria expressamente consignado no acórdão regional. Em obediência à decisão emanada da Corte Superior, o ilustre relator, em bem lançado voto, na sessão de julgamento pretérita, reanalisou os embargos, sanando a omissão apontada, consignando expressamente que, abre aspas, a decisão judicial do Juizado Especial, que suspendeu os efeitos da resolução número 18.848, folhas 310 a 313, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, foi proferida no dia 27 de outubro de 2016, e as decisões que anularam os acórdãos 23.821 e 23.914 do Tribunal de Contas do Município foram prolatadas no dia 31 de outubro de 2016, ou seja, as 3 decisões foram proferidas após a realização do pleito municipal. Fecha aspas. Nada obstante, a conclusão a que chegou foi a mesma a quando do julgamento dos aclaratórios antes da subida dos autos ao Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, qual seja, firme nessas considerações,
Conheço e acolho parcialmente os presentes embargos declaratórios apenas para determinar a retificação do item 4 da ementa do Acórdão 28.847, para onde se lê, abre aspas, forma, fecha aspas, leia-se, abre aspas, forma indevida, fecha aspas, mantendo-se inalterados os demais termos de suas razões de decidir e seu mérito, fecha aspas. Pois bem, pedi vista dos autos para melhor análise, tendo em conta que não participei dos julgamentos pretéritos, recursos e embargos de declaração, bem como, naquele momento, entendi que o caso apresentava alto grau de complexidade. Analisando todos os aspectos resumidos de forma bastante sintética acima, tenho por bem acolher ambos os aclaratórios, inclusive dando-lhes efeitos modificativos. Ora, pelo que entendi, o embargante Paulo Liberti Jasper encontrava-se elegível no dia da eleição. Explico. Houve concessão de efeito suspensivo pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará ao decísio de rejeição de contas do ora embargante, o que tem o condão de afastar o caráter irrecorrível do julgado. Por consequência, a incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar número 64/90, por força da norma prevista no artigo 11, parágrafo 10, da Lei número 9.504/97, que transcrevo. Parágrafo 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade, incluído pela Lei nº 12.034 de 2009. No ponto, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Eleição 2016, registro de candidatura, vereador, rejeição de contas, Tribunal de Contas, liminar, a linha G, suspensão dos efeitos, inelegibilidade e afastamento. Primeiro, este tribunal, no julgamento do recurso especial 50/81, ocorrido em 16 de novembro de 2016, decidiu, por maioria e nos termos do voto do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que a concessão de eficácia suspensiva a recurso pelo Tribunal de Contas afasta a inelegibilidade da linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64/90, porquanto retira o caráter irrecorrível da decisão que rejeita as contas. Segundo, na espécie, não se trata de concessão de efeito suspensivo a recurso, mas os acordos que fundamentaram o indeferimento do registro foram suspensos pela própria Corte de Contas, em incidente de nulidade absoluta aceito pelo respectivo tribunal. 3. Em simetria e igualdade, se este tribunal admitir qualquer tipo de procedimento para verificar a caracterização da inelegibilidade, desde que do seu conteúdo se possa inferir a presença dos elementos caracterizadores, de igual forma deve ser admitido que a suspensão dos efeitos do acordo do Tribunal de Contas pelo próprio órgão de contas pode ser examinada a partir de qualquer tipo de procedimento. 4. Não compete à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas pela Corte de Contas que conferem ou não efeito suspensivo às suas decisões. 5. Agravo regimental e recurso especial providos para afastar da inelegibilidade, deferir o registro de candidatura, votação por maioria. Agravo regimental em recurso especial, número 6436, Ceará.
Relator, ministro Herman Benjamin. Julgado em 19 de dezembro de 2016. Ressalto ainda as palavras do ministro Luiz Fux, relator do recurso especial no TSE, muito embora de modo insider tanto. Reitero que, embora o TRE Pará tenha considerado espúria e causuística a decisão do Tribunal de Contas concessiva de efeito suspensivo, por meio de resolução em pedido de rescisão, cuja desistência já havia sido homologada, não cabe a esta Justiça Eleitoral analisar eventual vício procedimental ou desacerto no processo de contas relativas ao exercício de cargo ou função pública, tão pouco quanto à concessão de efeito suspensivo de suas próprias decisões, porquanto tal matéria deve ser deduzida no âmbito do próprio Tribunal de Contas ou submetida ao exame da Justiça Comum. Aplica-se, nesse ponto, a inteligência da súmula número 41 do TSE, que dispõe que, abre aspas, não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das contas proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade. Fecha aspas. No caso, observo que foi concedida liminar pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará no dia 22 de setembro de 2016. Resolução número 18.848, folhas 332 a 334, a qual só foi cassada pelo Poder Judiciário no dia 27 de outubro de 2018, ou seja, na data da realização da eleição. 2 de outubro de 2016, o ora embargante encontrava-se plenamente elegível, a teor do que dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. No que tange aos embargos de declaração opostos por Maria Regina Pereira Góes, do mesmo modo, nota-se que a candidata encontrava-se plenamente elegível na data de realização das eleições de 2016. Se não, vejamos, a candidata teve contra si 2 rejeições de contas, ambas do TCE Pará, referentes ao exercício do cargo de secretária municipal de educação do município de Tailândia, nos anos de 2006 e 2007. Vejamos. A. No Acórdão 23.914, por ter havido remessa intempestiva das prestações de contas do segundo quadrimestre, descumprimento de dispositivo relativo à licitação e não apropriação da integralidade dos encargos patronais do exercício. E B. No Acórdão número 23.891, pela não aplicação de 25% de impostos arrecadados e transferidos na educação, bem como face à não aplicação do mínimo de 60% dos recursos do Fundeb na remuneração do magistério. Ocorre que a ora embargante obteve, em ações anulatórias de ato administrativo ajuizadas no âmbito da Justiça Comum, provimentos liminares datados de 28 de setembro de 2016, folhas 221 a 226, que suspenderam os efeitos dos acordos de rejeição de contas. Em que pese, posteriormente, em decisão de mérito, tenha o Juizado Especial da Fazenda concluído pela improcedência das referidas ações, revogando as liminares concedidas, e apenas o fez em 27 de outubro de 2016, ou seja, na data do plénio eleitoral, 2 de outubro de 2016. A ora embargante, candidata a vice-prefeita, também encontrava-se plenamente elegível. Cito jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido. Abre aspas. Agravo regimental, recurso especial, eleições 2016, prefeito, registro de candidatura, ação de impugnação, inelegibilidade, artigo 1º, inciso 1, a linha G e L, da Lei Complementar número 64/90, decisão judicial, suspensão de efeitos de decreto legislativo, revogação superveniente,
conhecimento inviável, penalidade de suspensão de direitos políticos, ausência, negativa de seguimento. Primeiro, autos recebidos no gabinete em 27 de novembro de 2016. Inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar número 64/90. Segundo, é inelegível por 8 anos detentor de cargo ou função pública cujas contas tiverem sido rejeitadas em detrimento de falha insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa por meio de decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário, a teor do artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar número 64/90. 3. Decisão judicial que suspende decreto legislativo de rejeição de contas de prefeito, afasta inelegibilidade precedentes. 4, e ao qual aqui eu destaco, fato superveniente ao registro de candidatura posterior à data do pleito que venha a atrair a inelegibilidade não pode ser conhecido nesta seara, sob pena de eternização do processo eleitoral, a teor de remansosa jurisprudência desta Corte. Agravo regimental em recurso especial, número 112, dígito 27, Minas Gerais, relator ministro Herman Benjamin, julgado em 15 de dezembro de 2016. Com essas considerações, e tendo em vista que, na data do pleito, os ora embargantes encontravam-se plenamente elegíveis, atraindo a disposição incerta no artigo 11, parágrafo 10, da Lei 9.504/97. Voto no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, concedendo-lhes efeitos infringentes, a fim de deferir o registro de candidatura de ambos os embargantes para os respectivos cargos de prefeito, Paulo Liberte Jasper, e vice-prefeito Maria Regina Pereira Góes, do município de Tailândia, nas eleições de 2016. É como voto, presidente. Em discussão, voto da eminente relatora, com prioridade ao juiz Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que é o relator do presente feito. Senhora presidente, a questão é bastante simples. O Paulo Jasper, quando fez o registro da sua candidatura, ele estava, entre aspas, elegível, porque as causas de inelegibilidade estavam suspensas por decisões do Tribunal de Contas, tanto dos municípios como do Estado. E as decisões judiciais que suspenderam essas decisões do Tribunal de Contas foi dada depois da eleição. E, na ocasião, eu desconsiderei as decisões do Tribunal de Contas e o nosso acórdão foi mandado emendar pelo ministro Luiz Fux para que a gente fizesse constar expressamente a data das decisões judiciais, e ele dá indício de que a gente deveria colocar essa data justamente para aplicar a jurisprudência do tribunal, do TSE. Então, a questão é essa, se a gente pode ou não desconsiderar as decisões do Tribunal de Contas. Na ocasião, eu desconsiderei, e a colega Luzimara disse que isso não é possível, e a questão é essa, né? Está em discussão. No presente feito, nós temos aqui, eu não estava presente, nem o desembargador Roberto, e ocupando a bancada, na ausência do desembargador Roberto, estava o desembargador Leonan, que já votou, né? Então, o desembargador Roberto hoje
não vai exercer o direito do voto. O embargador Leonan aqui acompanhou integralmente o voto do relator. Então, continua em discussão. Mas Vossa Excelência, desta feita com a determinação do TSE, considerou a decisão do TCE, do TCM, do TCE, e manteve a decisão indeferindo o registro, certo? O meu voto foi desconsiderando as decisões do TCM, as decisões do TCM que suspenderam os próprios acordos. Né? A Vossa Excelência chegou a essa conclusão por qual razão? Desculpe, você não prestei atenção no dia. Não. O argumento que eu usei foi de que as decisões dos tribunais de contas não devem ser levadas em consideração quando elas têm um manifesto propósito de interferir no processo eleitoral. Então, Vossa Excelência vislumbrou na decisão do TCM ou TCE uma espécie de desvio de finalidade. Exatamente, mas essa foi uma conclusão minha, né? Quer dizer, isso é puramente subjetivo. E a partir de que pressuposto fático Vossa Excelência chegou a esse resultado do desvio? Por causa do tipo de recurso que eles usaram, que eram recursos sem previsão legal, os recursos não eram oportunos, né? Mas eu gostaria sempre de lembrar, por uma questão de justiça, que as cortes superiores dizem que nós não temos o direito de nos imiscuir nessa não seara. Teria previsão regimental? Não tinha previsão regimental. Uhum. Essa decisão de Vossa Excelência foi acompanhada pela Corte, é? Foi acompanhada pela Corte. Continue a discussão e eu pergunto, doutora Milka, Vossa Excelência mantém o voto de Vossa Excelência nos embargos agora? Porque nós estamos tratando da matéria de embargos, né? E a doutora Luzimara está dando o efeito infringente a estes embargos, não é isso, Excelência? Excelência, eu gostaria de ouvir os demais colegas, porque... Pois não, Excelência. Eu não descarto a possibilidade de reverter a decisão, pois não, então mas continua em discussão. Os demais colegas. Pois não, então continua em discussão a matéria. Senhora presidente. Pois não, doutor Alexandre? Quando do julgamento do pedido, do recurso do pedido de registro de candidatura do senhor Paulo Liberti Jasper e de sua candidata a vice-prefeita, a senhora Maria Regina Pereira Góes, eu me posicionei em conformidade com o entendimento trazido pelo eminente relator dos presentes embargos de declaração, doutor Amílcar Guimarães. E analisando o acórdão da lavra do eminente ministro Luiz Fux, do egrégio TSE, me reporto ao presente texto. Em caso, diz o eminente ministro ao analisar a presente questão, em caso, as premissas fáticas delineadas no aresto regional evidenciam que houve a concessão de efeito suspensivo pela Corte de Contas ao decísio de rejeição das contas do ora agravado, circunstância que, em tese, tem o candão de afastar o caráter irrecorrível do julgado, e, via de consequência, a incidência da causa de inelegibilidade prevista na linha G do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64/90, por força da norma incerta no artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504/97. Reitero que, embora o TRE Pará tenha considerado espúria e casuística a decisão do Tribunal de Contas concessiva de efeito suspensivo, por meio de resolução em pedido de rescisão, cuja desistência já havia sido homologada,
não cabe a esta Justiça Eleitoral analisar eventual vício procedimental ou desacerto no processo de contas relativas ao exercício de cargo ou função pública, tampouco quanto à concessão de efeito suspensivo de suas próprias decisões, porquanto tal matéria deve ser deduzida no âmbito do próprio Tribunal de Contas ou submetida ao exame da Justiça Comum. Aplica-se nesse ponto a inteligência da súmula 41 TSE, que dispõe que, abre aspas, não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade. Fecha aspas. Extrai-se ainda do Acórdão Regional que a resolução número 18.848 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que concedeu efeito suspensivo ao decísio da rejeição de contas, foi suspensa pela decisão da segunda vara da Fazenda da Comarca de Belém, a qual pode consubstanciar circunstância capaz de atrair a inelegibilidade do ora gravado, com arrimo no artigo 11, parágrafo 10, da Lei 9.504/97, a depender do momento em que o decísio foi proferido. Tal como consignei na decisão hostilizada, as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são pressupostos incontornáveis ao exercício do chamado ius honorum, ou seja, ao direito de concorrer a cargos eletivos e eleger-se, precisamente porque as condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade relacionam-se ao exercício da cidadania passiva, ao direito de participar da eleição e ser escolhido para exercer cargo político eletivo. É que sua aferição, obviamente, deve ocorrer antes do dia em que a eleição ocorre. Segundo o artigo 11 da Lei das Eleições, o dia 15 de agosto do ano eleitoral é a data em que partidos e coligações devem solicitar à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos. E, nesse momento, portanto, que serão verificados os pressupostos essenciais ao exercício do ius honorum e, do ponto de vista lógico-jurídico, essa aferição deve levar em conta a condição do candidato na data da eleição, por ser esse, salvo raras exceções, o principal marco do processo eleitoral, como revelam as normas que fixam os prazos de domicílio eleitoral, filiação partidária, substituição de candidatos, de registro do partido perante o TSE, de desincompatibilização e etc. O parágrafo 10 do artigo 11 prevê expressamente que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são aferidas no momento do pedido de registro de candidatura, ressalvadas as modificações de fato e de direito posteriores que afastem a inelegibilidade. Fixada a premissa de que os pressupostos para a candidatura devem estar preenchidos na data do pleito, tem-se que as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro de que trata o dispositivo mencionado só podem ser aquelas ocorridas entre o registro e a eleição que afastam a inelegibilidade, como ocorre na hipótese da súmula 70 do TSE, ou as alterações ocorridas após a eleição e antes da diplomação, que precariamente ou definitivamente afastem o próprio suporte fático-jurídico que dava origem à inelegibilidade, desconstituindo a sua eficácia. As decisões que afastam a inelegibilidade através da sistemática prevista no artigo 26C da própria Lei das Inelegibilidades, ou do poder geral de cautela e as hipóteses de afastamento integral do suporte fático-jurídico da inelegibilidade
pelo Poder Judiciário ou pela administração. Nessa perspectiva, a jurisprudência desse Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de que o limite temporal para reversões fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que venha a atrair a inelegibilidade é a data do pleito eleitoral, e faz menção a um julgado da relatoria do eminente ministro Herman Benjamin. Com base nesses argumentos, repiso, ser necessária manifestação expressa acerca da data que surgiu o provimento jurisdicional, o qual suspendeu a resolução do TSE Pará, que concedeu efeito suspensivo à decisão de rejeição de contas, a fim de que se possa aferir, abre aspas, inexistência de suspensão ou anulação judicial do pronunciamento de rejeição de contas, fecha aspas, que constitui requisito indispensável para a incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, linha G da Lei Complementar 64/90. Portanto, considerando a omissão da Corte e a COR e os limites da cognição nessa instância especial, é mister o retorno dos autos ao tribunal de origem para que se pronuncie acerca do ponto omisso. Senhora presidente, eu vou interromper aqui o voto do doutor Alexandre. Com muito pesar, eu devo compreender que o ministro deixou claro o que precisava fazer. Eu que estou recalcitrante, vamos dizer assim. O ministro já fixou a tese aqui de que a Justiça Eleitoral não pode se meter nas decisões dos tribunais de contas. Eu quis plantar a tese de que, se essas decisões fossem para interferir no processo eleitoral, a Justiça poderia desconsiderar, e isso não colou. Eles não aceitaram, tanto que, quando o acórdão foi promulgado, o TSE imediatamente concedeu liminar para diplomar o Paulo Jesper. Então, o ministro fez toda uma explicação aqui, dizendo, olha, isso é muito importante a data, porque a partir dessa data vocês não podem mais, etc, etc. Então, eu interrompi o voto do doutor Alexandre para dizer que eu reverto a minha posição e acompanho a doutora Luzimara para conceder efeitos infringentes aos embargos nos termos do voto dela. Perdão, doutor Alexandre, só pode continuar. Veja bem, a minha manifestação é no sentido de que, ao analisar a presente situação em sede de recurso, num julgamento extenso e longo, a nossa posição, por maioria, à exceção, me recordo, do doutor Caiate, foi no sentido de indeferir o registro de candidatura, por entender que as decisões trazidas para a análise por parte deste sodalício foram no sentido de entender que as decisões proferidas pela Corte de Contas era uma decisão que, por trás do seu conteúdo, tinha o condão de dar ao recorrente, à época, a condição de elegibilidade. E vem, posteriormente, o TSE e nos desautoriza de forma expressa e clara que esta análise não cabia a este juízo. A análise do acerto ou desacerto da decisão proferida, tanto a nível da Corte de Contas, quanto a nível do juízo de primeiro grau, que fez a análise no sentido de suspender os efeitos do acórdão. E
mais adiante vem e diz que, de forma precisa, nós temos que nos posicionar em relação a este ponto omisso, trazendo as datas que fixam o parâmetro para a aferição do deferimento ou não do registro de candidatura. E, nesse contexto, entendo que não nos resta outra posição a não ser seguir o entendimento que nos é imposto pelo TSE em função da jurisprudência predominante. E, nesse sentido, para não me estender mais, eu me manifesto no sentido de acompanhar o relator, que já refluiu em seu posicionamento. Então, nós temos o eminente relator. Reflui de seu voto e para acompanhar o voto da vistora, então passa a dar provimento para acolher os embargos e deferir o registro. Doutor Alexandre Buchacra já acompanha, então, o eminente relator. Doutor Arthur. Sem descer a detalhes do caso concreto, até porque na época do julgamento eu não compunha esta corte, formalmente, em face da jurisprudência do TSE, a decisão mais acertada, de fato, é que agora, na esteira do voto da doutora Luzimara, se está adotando. Então, sem descer a detalhes do caso concreto, eu acompanho o relator. Doutor Altemar. Excelência, diante de toda essa explanação, a doutora Luzimara deixa de ser divergência, né? Ela está acompanhando o relator. Eu acompanho o relator. Pois não. Temos aqui, por ocasião, como já disse, que o desembargador Leonan, ele acompanhou o relator na ocasião que trazia o voto pela diverso, e agora ele reflui. Mas eu tenho aqui, eu lembro que peguei aqui as notas taquigráficas, e na ocasião a desembargadora Nádia, que presidia, ela colocou a possibilidade de quem quisesse poderia votar, ou então aguardar o voto da vistora, e inclusive ela coloca que ficou registrada a antecipação do voto do desembargador Leonan pela fundamentação, inclusive exposta diante de ser a última sessão que está participando. E o desembargador Leonan respondeu: mesmo que não fosse, eu concordo com o voto plenamente. Foi essa a posição do desembargador Leonan em plenário. Mas eu vou aqui ao artigo 105 do regimento interno deste tribunal sobre a questão dos votos, né? E o parágrafo 1º desse artigo diz: será permitida a antecipação dos votos dos julgadores que se seguirem ao juiz solicitante do pedido de vista, caso se considerem habilitados a proferi-los. Foi o que ocorreu. O desembargador Leonan antecipa o voto dele. Em razão desse ponto, nós continuamos no parágrafo. Estes serão computados no resultado do julgamento, ainda que o magistrado não compareça à sessão ou tenha deixado o exercício do cargo, vedado a seu substituto novo voto. Ou seja, o desembargador Roberto não poderia votar.
Então, eu coloco aqui, submeto à corte, porque, a princípio, e me submeto à corte, se o posicionamento for divergente, que o resultado pode ser proclamado por maioria. Entendo que não há necessidade de nós adiarmos essa sessão para fins de julgamento até a possibilidade do desembargador Leonan vir a integrar novamente a corte. O desembargador, apenas antecipando, o desembargador Leonan não está em Belém, o desembargador Leonan está viajando. Então, mas pelo dispositivo, entendo que que será computado no resultado do julgamento, ainda que o magistrado não compareça à sessão. Quer dizer, não... Doutor Arthur. Eu acho que nesse caso tem uma especificidade que é importante. O desembargador Leonan acompanhou o relator, só que o relator modificou o voto dele hoje. Bem, a corte decide. Se a corte entender que não se pode proclamar o resultado por maioria e nós precisamos aguardar a manifestação do desembargador Leonan, nós vamos adiar esse julgamento para uma convocação do desembargador Leonan. Aí nós vamos depender de quando ele possa, até porque nós só vamos ter sessão a partir do dia 22 de janeiro. Porque a minha dúvida é o seguinte: será que diante do voto da doutora Luzimara, das considerações do doutor Alexandre, da mudança de posicionamento do próprio relator, será que ele teria mantido o voto dele? Excelência, nesse ponto eu gostaria de manifestar. Eu, independente se eu acredito ou não que o doutor Leonan, no caso concreto, mudasse de opinião, eu acredito que aqui nós devemos ser técnicos. E o doutor Leonan, quando antecipou o seu voto, ele antecipou com base nos fundamentos lançados àquela altura pelo relator. Então, eu penso que hoje deveria ser um julgamento por maioria. Caso contrário, nós devemos aguardar a vinda para que ele formalmente acompanhe o relator pelo novo voto lançado. Fora isso, não tem como ser por unanimidade. Então, eu vou submeter à corte no sentido de proclamamos hoje o resultado por maioria ou nós vamos adiar para convocar o desembargador Leonan para confirmar ou não o voto dele. Então, proclamamos hoje o resultado por maioria ou adiamos o presente julgamento. Voto pelo adiamento até que o desembargador Leonan possa compor a corte e está ciente da mudança do voto do relator. Eu colho os votos. Doutor Alexandre, pela ordem. Doutor Alexandre. Eu tenho o mesmo posicionamento trazido pelo doutor Arthur. Voto pelo adiamento. Doutora Luzimara. Também, presidente, voto pelo adiamento. Doutor... É uma questão de ordem. Desembargador Roberto. Da mesma forma, senhora. Doutora Milka. Doutor Altemar. É pelo adiamento. Então, a corte decidiu, a unanimidade, pelo adiamento do feito, para oportunizar que o desembargador Leonan considere, reavalie, ou melhor, aprecie o voto hoje do relator, que convergiu ao voto visto, para que nós possamos proclamar o resultado. Então, o feito fica adiado até com o comparecimento, mediante convocação do desembargador Leonan, para a decisão. Tá, a doutora Milka, fica aqui consignado que, diante da convocação do desembargador Leonan, Vossa Excelência também faz a publicação da pauta, ou melhor, pede pauta do processo para que os senhores advogados tomem a devida ciência da efetiva data em que o feito retorna a julgamento.